Hoje, a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais profundos da Bíblia. Vamos juntos explorar Gênesis 40, uma história sobre espera, sobre esquecimento e, principalmente, sobre a fidelidade invisível de Deus. A nossa história começa aqui, no silêncio de uma prisão. Um lugar onde o tempo parece não passar, sabe? Onde cada dia é só uma cópia do anterior. E para José, o nosso protagonista, esse lugar fica um mundo de distância daqueles sonhos grandiosos que ele teve um dia. A promessa parece esquecida, soterrada debaixo das pedras da injustiça. Mas é aqui que algo extraordinário acontece. Mesmo no lugar mais esquecido do mundo, os sonhos não param. Só que agora não são os sonhos de José, são os sonhos de outras pessoas. É aqui que tudo começa a mudar. Bom, então o cenário é este. A prisão egípcia, um lugar de total desesperança. E é lá que José, que foi vendido como escravo e depois acusado injustamente, encontra dois novos prisioneiros, ninguém menos que o copeiro e o padeiro do faraó. E é nesse ambiente que os sonhos voltam a ser a linguagem de Deus. O que torna esse capítulo tão fascinante é a ideia central dele. Sabe, Gênesis 40 pode parecer só um intervalo, uma pequena pausa na grande história de José, mas teologicamente ele é uma expansão. Ele nos ensina que Deus pode estar movendo todas as peças do futuro, mesmo quando o presente parece totalmente estagnado, quando parece que nada está acontecendo. E a estrutura da narrativa é incrivelmente simples, mas muito poderosa. Primeiro vem os sonhos dos dois prisioneiros. Depois, a interpretação que José dá, que ele deixa claro que vem de Deus. E, por fim, o esquecimento. Um silêncio ensurdecedor que se instala e que vai definir todo o resto da história. Vamos pensar um pouco agora como que o dom espiritual de José funciona num ambiente tão hostil. Ele não está num palácio, nem num templo. Ele está numa cela. E mesmo assim, o dom dele não se cala. Olha, João Calvino aponta uma coisa fundamental aqui. A identidade de José como um servo de Deus não é definida pelas circunstâncias dele. O dom de interpretar sonhos não foi cancelado só porque ele estava preso. Isso mostra que Deus não precisa de um grande palco, de status ou de liberdade para manifestar o seu poder. Ele age em qualquer lugar. E Charles Spurgeon destaca um detalhe humano que é fascinante. José percebe a tristeza no rosto dos companheiros de cela. Mesmo no meio do seu próprio sofrimento, ele tem empatia. Spurgeon sugere que essa capacidade de enxergar a dor do outro, mesmo quando se está sofrendo, é o que prepara alguém para ser usado por Deus. A prisão não endureceu o coração de José, pelo contrário, ela o refinou. E essa perspectiva de John Wesley, nossa, ela muda tudo. O esquecimento do copeiro, que parece uma falha humana terrível, na verdade faz parte do plano divino. A libertação de José não dependia da gratidão de um homem, mas o tempo soberano de Deus. O ponto-chave é que aquela demora, aquele silêncio, era necessário. E isso nos leva diretamente para o coração emocional da história. Depois de interpretar o sonho do copeiro, de prever que ele seria restaurado ao seu cargo, José faz um pedido muito humano, quase desesperado. É o único momento em que a gente vê José tentando, por conta própria, arquitetar sua libertação. É um apelo vulnerável, uma aposta na memória e na gratidão de um homem que ele acabou de ajudar. Lembra-te de mim, uma frase que fica ecoando, né? E então, a espera começa. A promessa é feita, a interpretação se cumpre, o copeiro é solto, restaurado ao seu cargo no palácio. E depois, silêncio. Um silêncio que dura 2 anos inteiros. 2 anos em que a esperança de José é testada até o limite. E o texto bíblico entrega a frase que parte o coração: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. É a falha humana na sua forma mais simples e dolorosa. O favor foi esquecido. A esperança, aparentemente, morreu ali. Mas a história não termina nessa decepção. Ela aponta para algo muito, muito maior. De uma forma silenciosa, Gênesis 40 é como uma sombra, um eco de uma outra história que aconteceria séculos mais tarde. Presta atenção nesse paralelo impressionante. José está ali, no meio de 2 homens condenados. Ele entrega uma palavra de verdade aos dois. Para um, essa palavra significa restauração. Para o outro, condenação. Séculos depois, Cristo estaria na cruz, entre 2 ladrões. A um, ele oferece o paraíso. O outro o rejeita. A verdade dita revela destino. E o paralelo fica ainda mais profundo aqui. José pede ao homem, lembra-te de mim, e é esquecido.
sua confiança na gratidão humana falha. Cristo, no seu momento mais sombrio, não clama a um homem, mas ao Pai, dizendo: em tuas mãos entrego meu espírito. E ele não é esquecido, ele é exaltado. José aponta para uma realidade que só Cristo cumpre perfeitamente. Então, o que Gênesis 40 ensina para a gente hoje? A mensagem final dessa análise não é sobre o que acontece aqui na Terra, mas sobre o que acontece no céu. A história nos deixa com esse pensamento poderoso e até um pouco desconfortável. Às vezes, a falha da memória humana, o esquecimento, é exatamente o que Deus usa para garantir que a sua glória seja revelada no tempo perfeito. Pensa bem, se o copeiro tivesse se lembrado antes, talvez a solução fosse pequena demais para o plano gigantesco que Deus tinha para José e para toda uma nação. E essa é a pergunta que fica no ar. Em que áreas da vida as pessoas se encontram nesse espaço entre uma promessa recebida e o seu cumprimento, entre um ato de fidelidade e o reconhecimento que nunca chega? Gênesis 40 fala diretamente a esses momentos de espera. E essa frase resume a essência de tudo. Não tem mar se abrindo ou fogo caindo do céu aqui. Esse capítulo não grita milagre, ele sussurra a fidelidade. É sobre o trabalho silencioso, constante de Deus acontecendo nos bastidores. E essa é a verdade final. O esquecimento humano pode doer, mas ele não tem a última palavra. O céu não se esquece, o relógio de Deus não quebra. E o silêncio, muitas vezes, é apenas o som de Deus trabalhando, bem longe do nosso campo de visão.